Nós começamos a estudar a Palavra de Deus e nesse dia que estamos pensando na ação social, nós estamos tentando responder uma pergunta: quais seriam os princípios bíblicos que devem nortear a nossa ação social, nosso serviço ao próximo, em nome do Senhor? E pela manhã nós estivemos olhando um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. E através dessa parábola nós aprendemos dois princípios. O primeiro princípio era que a verdadeira fé nos leva a experimentar a transformação espiritual em duas dimensões. E porque nós somos transformados por essa verdadeira fé, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e com todo o nosso ser. Mas não para aí a nossa vida espiritual e a transformação que o Senhor faz em nós. Por isso, como consequência desse amor a Deus, em primeiro lugar, nós amamos a quem Deus ama, e nós começamos a amar o próximo como a nós mesmos. E que uma fé que não tenha essas duas vertentes tem alguma coisa errada, não parece ser uma verdadeira fé. O segundo princípio que aprendemos naquela parábola foi de que a verdadeira fé nos leva a entender quem é o próximo. Jesus, depois de ouvir aquele mestre da lei dizendo que esses eram os dois princípios básicos da lei, amar a Deus e amar o próximo, ele disse para ele: olha, pratica isso, vive isso, e você vai viver, vai ter vida. E ele então faz a pergunta: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola daquele samaritano, ou melhor, de um homem que está naquela estrada, ele é roubado, espancado, largado pelo meio do caminho, passa um sacerdote e não faz nada, passa um levita e também não faz nada, passa um samaritano, atende a necessidade daquele homem, coloca sobre o seu animal, leva até uma estalagem, paga a conta e ainda diz: olha, eu vou trabalhar, quando eu voltar, se ainda gastou alguma coisa além do que eu deixei, eu volto aqui para pagar. E aí Jesus muda o foco da pergunta. A pergunta daquele doutor da lei era: quem é o meu próximo? Mas Jesus perguntou: quem era o próximo daquele que estava em aflição? E a resposta foi correta: aquele que teve misericórdia. E aí nós aprendemos que o próximo é aquele que é capaz de viver e sentir misericórdia pelos outros. O insensível nunca será próximo de ninguém. E segundo a palavra de Deus, a fé verdadeira nos faz sentir misericórdia, nos faz sentir comprometidos. Também falei hoje pela manhã a grande discussão de duas linhas teológicas. Uma que estava, todas as duas linhas, discutindo um ponto apenas. O ponto era: qual é a nossa responsabilidade? Nós somos ou não somos responsáveis pelo sofrimento, ou para minimizá-lo, ou para ser instrumento de Deus? Somos ou não somos responsáveis? E aí centenas de páginas sendo escritas, e o que Jesus está dizendo é: somos responsáveis. A verdadeira fé deve nos levar a viver e a experimentar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, não somente para nós, mas para repartir com os outros. Mas agora à noite eu queria pegar um outro trecho da palavra de Deus e meditar em mais um princípio da palavra de Deus a respeito da nossa ação social. Ele se encontra em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. A palavra do Senhor nos diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.
E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui debaixo da autoridade tremenda e preciosa do nome de Jesus. E Pai, viemos aqui para ter um encontro vivo com o Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua vontade, e cada um de nós nos sentimos, Senhor, tão pequeninos diante dos desafios da vida, dos desafios da sociedade, e a gente olha, Senhor, para tudo ao nosso redor e a gente se sente tão impotente. Por isso, pedir em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que possamos enxergar as realidades, mas entender, Senhor, quais são os valores, quais são os princípios, quais são as ações, qual é a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Pai, fala conosco nessa noite e desperta cada um de nós para servirmos ao Senhor no poder do Teu Espírito Santo. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Qual seria o princípio que todo esse texto lido tem a nos ensinar? O que eu entendo lendo todo esse texto é que uma fé que não encarna a Jesus na prática não pode ser reconhecida como fé nem na terra e nem no céu. Toda vez que nós servimos ao nosso próximo, segundo esse texto, o Senhor Jesus diz que nós estamos servindo a Ele. É interessante como esses teólogos que ficam perguntando qual é a nossa responsabilidade, às vezes acham pelo em casca de ovo, não é? Eu estava estudando um teólogo e ele estava dizendo assim: será que Jesus queria dizer que nós temos que atender a necessidade de todas as pessoas? E ele está dizendo: não, olha só o texto diz que quando nós atendemos um dos irmãos de Jesus, então estamos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Mas se você ler esse mesmo texto mais para baixo, Jesus não usa mais a expressão irmãos, mas vai usar como sinônimo de irmãos a expressão pequeninos, fragilizados. É um termo técnico que vai acontecer no Velho Testamento, os desvalidos dessa terra. Meus queridos, cada vez que nós
demonstramos o amor de Deus nessa terra, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, para qualquer pessoa, presta atenção nisso. Nós servimos o propósito de Deus. Quando eu olho para aquilo que Jesus fez na sua encarnação, eu vou entender o modelo do meu serviço cristão. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, que deu o seu Filho Jesus por nós. Não é isso que está na Bíblia? A Bíblia vai nos dizer como isso aconteceu, que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, que Ele entendeu que o homem não podia compreender as coisas de Deus, que não podia entender o seu amor, que não podia fazer qualquer coisa, as coisas estavam limitadas, o seu entendimento estava limitado. Então Deus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua majestade, Ele se esvazia da sua glória para caber na forma humana. E Jesus é a encarnação viva do Deus eterno. A Bíblia vai dizer que Ele é a imagem perfeita de Deus. Se eu posso entender o amor de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Se eu posso entender hoje a graça de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Se eu posso entender o perdão de Deus, eu preciso olhar para Jesus, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Se eu entendo algo de Deus, é porque Ele se encarnou. Essa é a verdade. E agora o que a Bíblia está dizendo: se você entende algo de Deus, encarna Jesus na tua vida e vive este evangelho de uma maneira que o céu e a terra possam ver a operosidade da sua fé. Uma fé que não encarna Jesus, uma fé que não experimenta na prática as coisas do amor de Deus, é uma fé que não tem sentido aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Se a nossa fé não é capaz de encarnar o amor de Jesus para com as pessoas de carne e osso ao nosso redor, ela não será percebida como fé genuína, nem na terra e nem no céu. Esse foi o argumento do apóstolo João. Ele disse assim: olha, se você não é capaz de amar o seu irmão que você vê, que você toca, que você pode abraçar, como você pode dizer que ama a Deus que não vê? Tem alguma coisa errada nessa fé. Isso, a fé precisa ser transformada em atos, em ações, em práticas e em valores. E a minha pergunta é: hoje Jesus olha para você. Talvez você tenha todas as respostas doutrinárias na ponta da língua. Talvez você tenha todos os princípios e valores colocados de cor. Mas quando Ele olha para o teu jeito de viver, para a tua maneira de agir, quando Ele olha para os teus olhos a perceberem os outros ao seu redor, será que Ele pode dizer verdadeiramente a fé que esse moço, que essa moça, que esse senhor, que essa senhora, que essa criança tem em mim, encarna nessa terra hoje o amor que eu tenho por Ele? Essa é a pergunta que a palavra de Deus está nos fazendo. Às vezes nós olhamos para os desafios que estão ao nosso redor e pensamos assim: pastor, mas hoje é tão difícil, é tão complicado. O senhor está cobrando alguma coisa que é muito difícil numa sociedade como hoje, é tão perigoso. Nós precisamos tomar tanto cuidado. De fato, temos que tomar cuidado, é verdade, existe perigo. Mas, queridos, às vezes são pequeninas coisas tão pequenas que podem fazer diferença na vida de alguém. Às vezes Deus nos coloca num determinado lugar e nos coloca diante de uma oportunidade, e a palavra de Deus sempre vai usar essa expressão que nós devemos fazer: enquanto temos oportunidade, o bem a todas as pessoas. Então Deus nos coloca numa determinada condição, diante de uma determinada oportunidade, e às vezes o nosso gesto é uma coisinha diante da realidade daquela pessoa, mas Deus usa esta coisinha que parece insignificante, como um toque de graça, para fazer diferença.
Eu queria que você visse esse depoimento aqui, de um menino num morro do Rio de Janeiro, falando de uma coisinha pequena que podia fazer diferença na vida dele. Veja só isso. Cara, meu sonho é conhecer um circo. Meu sonho é conhecer um circo. Antes de minha mãe morrer, minha mãe prometeu que ia me levar no circo do Beto Carreiro, quando ele estava lá no centro da cidade. Ele circo meio grandão. Minha mãe me prometeu, depois eu cara, me lembro até hoje, cara. Eu vou te levar, né? Vou te levar pro circo. Eu falei, eu vou esperar, mãe, vou esperar. Aí minha mãe, nunca tem no circo. Quando você pensa no futuro, o que vem na tua cabeça? Antes de sair da boca? Futuro? Desde quando eu saí da boca, eu queria ser palhaço, na moral. Se eu sair da boca agora, hoje, amanhã, se eu procurar um curso que eu ia fazer, um curso de circo, que eu sou muito. Desde pequenininho, eu vou vontade de ser palhaço. Esse é meu sonho. Você falou que quando completasse 18 anos, você estava pensando em sair da vida do crime, do tráfico. Eu tô querendo só resolver mais um pouco só. Até amanhã eu tô fora da boca. Vou sair, procurar um trabalho. Você faz aniversário quando? Tô fazendo hoje, né? Passou de meia-noite. 18 anos. Você nessa data, você sente falta de alguém? Queria estar com alguém? Queria ficar com a minha família. Porque sinto muita falta deles. Quando eu sair da firma, na boca, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar minha tia, pedir desculpa do que eu fiz, né, mano? E ficar tranquilo. Eu não fico triste com nada. Sempre tá se drogando. Já deu. Sou ladrão. Gente, às vezes é uma pequenina coisa, né? Esse depoimento passou na televisão um tempo atrás, no Fantástico, sobre os meninos chamados Falcões da Noite, que ficam guardando e trabalhando no tráfico de drogas nos morros. Talvez a gente não tenha dinheiro nem condições de fazer grandes coisas, mas a gente pode fazer alguma coisa. Um jovem estava na beira da praia e várias estrelas do mar tinham sido jogadas pela maré na areia. E ele começou a pegar as estrelas e jogá-las com força para o fundo do mar outra vez. E aí passou uma pessoa caminhando e disse: moço, não perca seu tempo, não adianta nada. São tantas as estrelas do mar na areia. Não vai adiantar. Aí ele pegou outra e jogou lá no fundo do mar de novo e disse assim: para essa adiantou. Às vezes a gente não faz nada porque a gente olha os desafios e eles parecem tão maiores do que nós, mas a gente não acredita no poder de Deus, na graça de Deus, a gente não acredita na transformação de Deus. Eu creio num Deus todo-poderoso que pode mudar a vida das pessoas. Eu creio num Deus todo-poderoso que pode transformar a sociedade. Eu creio num Deus todo-poderoso que, mediante a pregação do Evangelho, através do nosso amor, do nosso carinho, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Quando a gente lê a história dos grandes avivamentos no mundo, a gente vai perceber que em um determinado momento da história, um grupo de crentes entende que Deus é poderoso e que Deus pode usar gente simples, que Deus pode usar pessoas que são normais, que têm problemas, que têm dificuldades, e eles se dispõem a começar alguma coisa. E Deus derrama a graça, o poder e a misericórdia que transcende a nossa capacidade de entender, e de repente uma revolução do amor de Deus e da graça começa a acontecer, gente.
durante a Revolução Industrial na Inglaterra, um crente olhava para as crianças que não sabiam ler e escrever na Inglaterra, e ele pensou: alguém tem que fazer alguma coisa para mudar o futuro da minha nação. E ele então começou a ensinar a ler e a escrever crianças no domingo à tarde. E ele usava a Bíblia como referencial para esse ensino dessas crianças. E daí que nasceu aquilo que nós conhecemos no mundo ocidental evangélico, aquilo que nós chamamos de escola bíblica dominical. Nasceu porque um homem olhou para a realidade dele e disse: não é possível, alguém precisa fazer alguma coisa. E ele começou, e quando ele começou a fazer esta pequena coisa, Deus derramou graça não somente para aquele pequeno grupo, mas aquilo passou a ser uma ideia tão preciosa que os evangélicos do mundo inteiro começaram a usá-la. E depois, quando os meninos já não mais precisavam aprender a ler e escrever, eles continuavam frequentando a escola bíblica dominical só por causa da palavra de Deus. Mas alguma coisa aconteceu. Se hoje você pode ter o seu descanso semanal, trabalhar 8 horas por dia e não 16 horas, é porque um grupo de crentes, durante a Revolução Industrial, queriam adorar a Deus. E diziam: desse jeito como as fábricas trabalham, a gente não tem tempo nem para adorar a Deus. E eles começaram a se levantar para dizer: nós precisamos ter o domingo, porque o domingo é o sábado cristão, que nós paramos todas as coisas para dizer: Senhor, Tu tens a prioridade, e nós vamos colocá-lo em primeiro lugar. E meus irmãos, por causa daquele movimento de crentes que pagaram um preço muito alto naquele tempo, hoje você pode ter o seu domingo de folga. Meus irmãos, podemos fazer diferença. William Carey chegou na Índia, ele era um missionário para pregar o Evangelho, e ele olhou para a realidade da Índia, e havia uma prática entre os hindus que era terrível aos seus olhos. Quando o homem da casa, o marido, morria, ele era queimado, seu corpo era queimado, mas a viúva era morta junto com ele, lançada na mesma fogueira em que o seu corpo era queimado. E as autoridades da Inglaterra, que dominavam a Índia, não faziam nada, não queriam se meter na religiosidade, não queriam se meter nas questões internas daquela cultura. E ele dizia: gente, isso não é justo diante de Deus. E ele escrevia cartas às igrejas, e as igrejas recebiam aquelas cartas, iam aos jornais, iam aos políticos daquele tempo, até que, por causa desse homem, foi baixado um edito, uma proclamação de que a partir daquela data era proibido queimar as viúvas dos mortos. E se hoje as viúvas ainda não são queimadas na Índia, é porque teve alguém que entendeu que podia fazer diferença. O que a Bíblia está dizendo é que quando a minha fé ela é encarnada, e a gente começa a viver essa fé de verdade, e os valores do reino de Deus de verdade, a gente faz diferença nessa terra, e Deus nos usa como instrumento da graça dele. Às vezes a gente olha uma coisa tão pequena, a realidade do mundo é tão maior, as lutas são tão maiores, as dificuldades são tão maiores. Não importa, queridos, tem alguma coisa da graça de Deus que você pode fazer. Tem alguma coisa que você pode fazer. E na medida em que você vai fazendo esta pequena coisa, Deus derrama mais graça, Deus derrama unção, e você se torna uma alavanca que move o mundo. Você se torna uma semente que faz florescer e produz outras sementes. Você se torna instrumento da graça
de Deus. Eu fico pensando no projeto do Senhor Jesus. O projeto do Senhor Jesus envolveu treinar e colocar no coração de 12 homens, só 12 homens, os apóstolos, algo profundo da graça. E meus irmãos, aqueles 12 homens fizeram diferença a ponto do Evangelho chegar até nós. Eu posso fazer diferença, você pode fazer diferença. E se a gente começa a olhar a realidade que está à nossa volta, os problemas sociais que nos cercam, e a gente começa a perguntar: Deus, qual é a minha parte? Qual é o meu papel? Se eu começo a olhar os meus dons, se eu começo a olhar os meus talentos, se eu começo a sondar o meu coração para ver quais são as paixões que Deus já colocou, aquelas coisas que movem a nossa alma, porque o próximo é aquele que sente misericórdia. E aí eu me coloco na posição de próximo. Eu não vou dizer para você que é fácil, eu não vou dizer para você que as coisas são tranquilas, tem problemas, tem lutas, porque cada vez que a gente está querendo fazer essa transformação, a gente está lutando contra Satanás. Tem alguém que quer que esse mundo vá de mal a pior cada vez. Tem alguém que veio a esse mundo só para matar, roubar e destruir. E à medida que você entra para fazer diferença, para salvar, para transformar, para mudar a história, você entrou em batalha espiritual mesmo, na prática. Mas sabe qual é a bênção? A bênção é que a vitória é do Senhor Jesus. E onde os servos do Senhor entram, ainda que haja batalha, a gente vai ver a beleza da graça de Deus. Gente, quando a gente ouve um depoimento como a gente ouviu agora há pouco, desse moço lá na praça, que está aqui, a gente dá graças a Deus. Não está terminado o processo, tem muito para fazer ainda, mas eu dou graças a Deus. Quando a gente vê um menino de rua, que saiu da rua, que já está num abrigo, que está começando a estudar, que está crescendo, graças a Deus. Quando a gente vê uma família que estava passando por necessidade, e a graça de Deus chegou lá, através de gente como você, como eu, a gente dá graças a Deus, porque, meus irmãos, estamos encarnando o amor de Jesus nesta terra. O mundo está cansado de uma fé que não afirma, que não se concretiza através das nossas ações. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Tiago 2, verso 26 diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. João 17, verso 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, nós fomos enviados para encarnar Jesus nesse mundo. Tiago 4,17 diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Estas verdades nos levam a ter que responder uma pergunta: o que eu tenho feito para ajudar? Como Deus pode usar a sua vida para fazer diferença? Meu sonho é poder olhar para cada um de vocês aqui, e cada um de vocês poder dizer: eu tenho um ministério, eu tenho uma missão, Deus pode usar o meu dom, Deus tem podido usar os meus talentos, Deus tem podido usar os meus sonhos. E quando você deitar no travesseiro, esse é meu sonho, o Espírito de Deus começa a te dar sonhos daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E quando você começar a sonhar essas coisas, você vai começar a tremer de medo. Dizem: Deus, mas é muito grande para mim. E o Espírito de Deus vai responder para você: mas não é grande para mim, porque a obra é minha. Meus irmãos, o meu maior sonho não é dinheiro para fazer essas coisas, porque a obra de Deus não se faz com dinheiro. Deus é o dono do dinheiro, quando Ele quer Ele manda.
A obra de Deus se faz com gente disponível, gente que queira fazer a obra. E quando a gente começa a se dispor, Deus dá o que é necessário. Meu sonho era ver esse exército aqui mobilizado, e essa cidade sendo virada de ponta cabeça em todas as suas áreas, através de gente simples, gente normal, de carne e osso, que faz alguma coisa. Eu conversava com esse senhor que vai dar aula de mecânica. Ele falou assim: olha, eu quero dar aula de mecânica porque Deus me fez tão abençoado com a minha mecânica, tão abençoado com a minha mecânica, que eu queria transferir a bênção que Ele tem me dado com a mecânica para ajudar outros. Eu venho de uma família tão pobre, tão humilde, mas hoje eu estou bem. Deus me deu essa profissão, eu posso ajudar alguém. E estava do lado dele um rapaz, eu não sei se ele está aqui, com quem eu tinha conversado com o pai meses atrás, e o pai veio chorando aqui porque o filho estava preso por causa de drogas, e agora esse moço está tão bonito, na graça de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus aqui, trabalhando, e esse moço mora na oficina desse homem, e aprende a profissão junto com ele. Eu dou graças a Deus pela vida desse mecânico, que faz diferença nessa terra. Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Qual é a tua missão? Como é que você pode fazer diferença? Gente, nós podemos fazer diferença com tantas coisas simples. O que nós precisamos é sair do comodismo, é sair apenas da nossa contemplação, ou da nossa murmuração. Quando a gente olha as desgraças ao nosso redor, a gente está sempre dizendo: ninguém faz nada, o governo não faz nada, fulano não faz nada, Beltrano não faz nada. E o Senhor vai dizer: e você, o que tem feito? Levanta, que eu vou te ungir para fazer diferença nessa terra. Tem coisas tão simples. Quer ver uma? Quantas pessoas aqui recolhem imposto de renda na fonte ou através de carnê durante o ano? Levanta a mão. Ok. Você sabia que 6% do seu imposto de renda pode ser destinado para projetos sociais? Esse que você paga todo mês, que não tem jeito de não pagar. Tão simples. Você não fez nada. Agora, Deus te deu um talento, um dom, um hobby, uma visão, um projeto. Usa para a glória dEle. Transforma pessoas no poder de Deus através do amor que Ele colocou no teu coração. Esse é o projeto de Deus. Queria colocar para vocês mais um valor, mais um princípio. A verdadeira fé nos leva a compreender a nossa responsabilidade diante da dor e do sofrimento humano. Eu sou aquele que deve ter misericórdia, e se eu sou aquele que deve ter misericórdia, então o que eu devo fazer? E Gálatas 6 verso 2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A nossa responsabilidade é ajudar a carregar as cargas daqueles que estão sofrendo. E isto não pode nos cansar, ser pesado. Porque verso 9 desse mesmo texto diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mas mais do que isso não pode nos cansar, porque isso é um reflexo da nova natureza que Deus nos deu. Efésios 2, verso 8, 9 e 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Ninguém vai ser salvo pelas boas obras, é só por meio da graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas olha só o que diz o verso 10: porque somos criação de Deus,
realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que a Bíblia está dizendo é que se você é alguém transformado pelo poder de Deus, você tem uma nova natureza, e essa nova natureza que Deus preparou e idealizou antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, era que você fosse parte da bondade de Deus nessa terra. Por isso, fazer bem a alguém não pode nos cansar, faz parte da nossa natureza. Eu queria que você imaginasse, não é? Como Deus tem coisas boas a fazer. Eu não sei, alguns perguntam, mas qual é a recompensa? Qual é a recompensa? Meus irmãos, não tem maior recompensa do que a gente ver o que Deus está fazendo na vida de alguém. Eu não sei o que você sente, mas quando eu vejo o que Deus está fazendo na vida de um menino, de uma menina, de um jovem, de um senhor, de uma senhora, de um casal, aquilo que a graça de Deus está realizando, eu vibro, eu sinto alegria no meu coração, porque esse é o fruto do nosso trabalho. Como um agricultor, às vezes você vai lá, aquela terra está toda ocupada, não é? Pelo mato, pelas árvores, você tem que limpar aquela terra, destocar tudo. Se você já viu um agricultor destocar a terra, que trabalho pesado é esse? Arrancar o toco, cortar as raízes, preparar o solo, tirar as pedras, aí semeia, tem que esperar a chuva, na época certa, começa a brotar, e ele fica lá acompanhando, limpando, porque vem ervas daninhas, bichos, mas quando chega a época da colheita, todo o trabalho valeu a pena. E é isso que Deus está falando para a gente, vale a pena fazer diferença nessa terra. Meu desafio para você nessa noite é: olhe nesse questionário que você recebeu e pergunte a Deus: qual é a minha parte? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Qual é a missão que o Senhor tem nos dado e que pode usar você? Eu queria dizer de alguns que Deus tem usado pessoas simples aqui. Uma coisa que aconteceu através de duas irmãs na nossa igreja, uma coisa que parece tão boba, tão pequena, mas que é uma coisa tão tremenda. Duas destas irmãs queridas aqui da nossa igreja viram a grande dificuldade que os cegos têm para conseguir emprego. Eles precisam de emprego, e eles descobriram uma possibilidade de emprego. O HSBC estava abrindo as portas para cumprir a sua meta de ter no seu quadro pessoas com deficiência, e poderia empregar cegos. Eles poderiam trabalhar no atendimento online, mas tinha um problema: a tecnologia para o atendimento online foi desenvolvida por um concorrente, o Bradesco, que já faz isso usando cegos. E essas duas mulheres pegaram um ônibus, foram à cidade de São Paulo, marcaram uma entrevista na Fundação Bradesco, marcaram uma entrevista com os diretores do Banco Bradesco e apresentaram o projeto para que eles cedessem gratuitamente a tecnologia para o HSBC usar. E eles disseram: não podemos, é nosso concorrente. Falou: não tem problema, você não vai ceder para o HSBC, cede para nós e para os cegos. Afinal de contas, vocês desenvolveram essa tecnologia para quê? Depois de algum tempo eles disseram: tá bom, nós vamos ceder para vocês e para os cegos. Os cegos vão levar a tecnologia no CD na mão e podem usar onde quiserem, inclusive no HSBC. E por causa disso, queridos, 5 cegos foram contratados.
Mais 5 entrarão em treinamento agora no final, começo de outubro. O HSBC comprou 5 computadores para fazer esse treinamento e nos deu de presente uma impressora em braille, só para a gente continuar fazendo essa obra. Queridos, Deus usa gente simples, que sonha, que tem fé, que quer fazer diferença. Deus abençoa. Fruto desse ministério que começou com pequenas coisas, Deus foi agregando outros e outros e outros, e durante a semana passam por aqui dentro dessa igreja, transitam aqui dentro dessa igreja, mais de 100 cegos, toda semana, porque Deus colocou um sonho, uma visão de fazer diferença nessa terra. Eu estou orando a Deus que Deus coloque um sonho, uma visão assim no seu coração, para você fazer diferença. Deus colocou talentos, consagre os seus talentos. Deus colocou dons, consagre os seus dons. Deus colocou um sonho, uma paixão, consagre a sua paixão. Nós estamos precisando de professores de educação física, sabia disso? Que possam trabalhar de noite, porque agora os nossos cegos estão empregados. Eles jogavam goalball aqui, eram treinados à tarde, e aquele que podia nos ajudar só podia dar à tarde. Eu preciso de alguém para trabalhar de noite, porque eles estão dizendo: pastor, agora nós trabalhamos, nós só podemos fazer o treino de goalball à noite, não tem quem ensine. E olha, vão ter mais cegos trabalhando, em nome de Jesus, porque esse problema é um problema santo, maravilhoso. Mas não só com cegos, com as crianças, com os meninos, com as meninas, lá na creche, lá no albergue, lá no abrigo. Nós já fizemos o convênio que nós vamos transformar nosso albergue em abrigo, porque nós queremos trabalhar e investir na vida dessa gente para transformar mesmo. Lá no Ceifar, quando a gente trabalha junto com o pastor André ali no Ceifar, não é, para transformação de vidas. Gente, que nós queremos ver um exército de Deus fazendo diferença. E aí, quem sabe a gente vai ter aula de prótese dentária, a gente vai ter oficina disso, daquilo outro. Por que não? Por que não? Gente que quer fazer diferença e usa as ferramentas que Deus lhe deu para ser instrumento da graça e virar esse mundo de ponta cabeça com o Evangelho. Um Evangelho que é pregado, que é ensinado e que é vivido na prática. Eu queria convidar você hoje a participar da ceia do Senhor. Queria pedir que nos virem aqui à frente e nos ajudarem. E nessa celebração da ceia, nós vamos estar lembrando tudo quanto Jesus fez por nós. Ele se encarnou por nós, tomou o nosso lugar na cruz. E quando a gente estiver comendo do pão e bebendo do vinho, o Senhor vai estar falando comigo e com você e fazendo a pergunta: você está disposto a encarnar o meu amor nessa terra? Às vezes, queridos, lá no seu prédio tem alguém doente, tem lá um vizinho, uma vizinha, que de repente a sua visita, o seu carinho, a sua ajuda vai fazer uma diferença tão grande, tão grande. Às vezes tem alguém passando por uma luta, por um problema, e você está dizendo: Senhor, o Senhor pode me usar. Quem sabe participar de um projeto, quem sabe ajudar a sustentar. Mas o mais importante, quero que você entenda, não é o valor financeiro. Eu não quero valor financeiro nenhum. Eu queria você. Que o valor financeiro, na hora certa, Deus nos dá. Eu quero você, Deus quer você. E quando a gente se coloca, Deus nos usa e Deus nos abençoa. Eu quero convidar você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem um compromisso com Ele por fé, compromisso que foi ratificado publicamente pela sua profissão de fé e pelo seu batismo, a participar conosco nesta hora, adorando a Jesus. Você vai pegar o pão, vai pegar o vinho, vai aguardar até que todos sejam servidos, e depois
nós vamos orar agradecendo a Deus e fazendo compromissos com Ele. E nós, como igreja, estaremos celebrando a presença do Senhor. Bem mais que as rosas, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me salvou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Bendito seja o nome do Senhor. Nesse primeiro momento de oração, a gente vai responder aquilo que Deus falou no nosso coração. O que é que Deus está colocando aí na tua alma? Eu fiquei ouvindo aqui essa orquestra tocando, o coro, fiquei imaginando aqui com esses meninos que a gente trabalha formando uma banda, uma orquestra, e vocês ensinando música para eles, né? Pegar um menino, 2 meninos, não vai pegar uma multidão não, e ministrar o seu instrumento, só isso. Fiquei sonhando, vendo aqui tantos recursos, tanta gente com capacidade diferente, pensando, Deus pode nos usar. O que é que você vai entregar para Deus usar? Dos seus talentos, dos seus dons. Não quero o seu dinheiro, quero você. Jesus quer você, quer usar a tua vida. A Bíblia fala que em gratidão nós comemos do pão, celebrando tudo quanto Jesus fez por nós. Então, antes de comer do pão, eu queria desafiar você a olhar para quem está perto de você e compartilhar. O que é que Deus está falando ao seu coração? Talvez você não tenha coragem de dizer, eu vou fazer. Talvez você não tenha coragem de dizer, estou disponível. Mas será que você pode dizer o que é que Deus está tocando o teu coração? Quais são as coisas que Ele falou com você nessa noite, que você está pensando nelas e você vai orar pelo menos por elas, para que Deus possa usar a tua vida? Procura alguém perto de você. Se você está sozinho na fileira, senta junto com alguém. E antes de comermos do pão, o que é que Jesus falou com você? O que Ele está pedindo para ser ofertado? Não quero dinheiro, quero você. A senhora pode orar para a gente? Nós vamos orar ao Senhor. A irmã Edith vai nos dirigir nessa palavra de oração. E logo depois de orarmos, comeremos desse pão. Santo e amado Deus, curvamos-nos diante da Tua presença, Senhor, com os nossos corações humilhados pelo pecado que entra em nós, mas ressuscitados, levantados pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor, derramado ali na cruz do Calvário, em nosso lugar. E nesse instante, Deus, estamos rememorando esse ato, onde Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, dá-nos agora o direito à salvação por intermédio do seu sangue. Dá-nos, ó Deus, agora a Tua presença nesta hora, e que cada coração possa chegar à Tua presença, dizendo, Senhor, Salvador bendito, louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos no nome santo e precioso do Teu Filho amado, Senhor. Amém. Amém. Comamos desse pão. Queria convidar o irmão Arnaldo Miller para orar agora nesse momento. O microfone está aqui com a irmã Edith. Nós vamos orar e nesse momento o irmão nos representasse como igreja. Jesus se encarnou para a nossa salvação. E nós, como servos de Deus, queremos encarnar o amor de Jesus para a salvação de pessoas e bênção de Deus nessa terra. Que em nome da igreja o irmão esteja orando o nosso compromisso com Ele. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque
o Senhor não morreu pelo Senhor próprio. E muitas vezes nossa salvação, nossa vida tem sido egoísta. Quando pensamos, Senhor, que a salvação é para o nosso conforto, para a nossa vida eterna, para a nossa vida. O Senhor morreu por cada um de nós. E que nós tenhamos, Senhor, a percepção de que o seu sacrifício foi por todos e nós devemos viver por todos. Esse sangue que vamos tomar, esse suco que vamos tomar agora, representa o sangue de Jesus, representa a vida que o Senhor derramou por nós. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Nós te louvamos por isso. E que haja, Senhor Deus, responsabilidade em nós, para pensarmos também pelos outros. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bebamos desse cálice, minha adoração ao Senhor. Queria que você se colocasse em pé agora, para esse encerramento desse culto. E nós queremos reafirmar nosso compromisso com Deus, de servir para mudar a cara do Brasil. Hoje foi dia de eleição, e eu não sei o que você sentiu ao apertar os botõezinhos da máquina. Eu sei que não será aquilo que vai mudar a cara dessa nação, mas eu sei que aquilo que o Senhor semeou no nosso coração tem poder de mudar a cara da nossa nação. E eu queria desafiar você a orar por isso, a sonhar por isso, a clamar a Deus por isso e fazer parte dessa história. E nesse final do culto, que você levasse essa visão de Deus. E essa nação vai mudar, porque Jesus vai nos usar para fazer diferença nessa terra. Amém? Amém? Não esqueçam de orar pelo Paulo Davi. O Paulo Davi estava conosco, ele passou mal e a pressão dele está muito descompensada. Ele teve que ir ao hospital e saiu aqui. Então eu queria que você estivesse orando por ele. Ore por esse final de ano na vida dele. Ele está sobrecarregado, ele tem que se formar, tem que entregar aquele trabalho de conclusão de curso. Ele está com o coração apertado, uma série de outras responsabilidades, Natal Aleluia que está chegando, as atividades aqui da igreja. Então eu queria que você orasse por ele e Deus lhe desse graça. Mas participe conosco desse sonho de fé. Outrora perdida, o som é a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação.
futuro do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo, e cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro pra sobreviver. E onde andará outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. São homens com tanto poder e nenhum coração, homens que compram e vendem a moral da nação. Amém. Na saída, o pessoal está lá nos estandes da Basque, especialmente. Você pode preencher aquele formulário e entregar lá. Se você quer saber como você pode doar parte do seu imposto de renda para essas obras sociais, eles podem te explicar também. Mas lembra, o mais importante é você servindo a Deus, sendo usado por Ele. Nós vamos orar a bênção nesse momento. Eu vou pedir que ninguém saia agora, tá? Para aí no corredor, um minutinho. Essa é uma coisa que eu preciso conversar. Gente, domingo passado, muita gente levantou na hora do apelo. Minha gente, na hora do apelo, por favor, não levanta. Deus está falando no coração de pessoas. E às vezes o teu movimentar pode ser usado pelo inimigo para distrair, para tirar fora do centro da mensagem. Tá? Então, na hora do apelo não levanta, tá bom? Vamos orar a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos.